Olá, pessoal, boa noite para todos vocês que estão nos assistindo aqui na nossa aula Oficina de Peças para Advocacia Pública. E hoje vamos fazer mais um caso para vocês, desta vez um caso que aconteceu em concurso público lá na PGM Mato Grosso do Sul. Eu estou aqui, Gustavo Scatolino, com o nosso professor e amigo Gustavo Alves, que vai trabalhar com a gente a parte do processo civil na prova da PGM Mato Grosso do Sul. Último concurso que foi, salvo engano, em 2017, 16. Boa noite, Eu Gustavo. acho que foi isso aí. Beleza? Tudo certo? Boa noite a todos, tudo certíssimo. Estamos aqui de volta para mais uma prova aí, nessa aqui a gente tirou específico de um concurso público que foi aplicado recentemente, 2017, né? E traz aqui, isso é só para a gente mostrar aqui, inclusive a gente já fez uma peça parecida aqui com toda a estrutura, isso é até mesmo para que vocês possam ver como que essas estruturas são exigidas aqui em prova e como que a gente está indo aí alinhado aí, né, com as bancas para deixar vocês cada vez mais próximos aí da aprovação na segunda fase, né, principalmente na parte de peças processuais. É isso aí. Quem está acompanhando aqui a oficina de peças desde o começo vai praticamente bater o olho aqui na peça, vai saber qual que é a peça, já vai lembrar qual que é a estrutura que essa peça tem e não vai ter dificuldade. Quem está chegando aqui pela primeira vez, a gente vai trazer para vocês, vai explicar, vai fundamentar, vai demonstrar qual que é a peça. Vamos trazer os artigos do Código de Processo Civil, fundamentando o que você tem que alegar naquela peça para atender a todos. Mas é a questão da prática que a gente fala. Se você praticar, você vai ter cada vez mais facilidade em identificar a peça, saber o que você vai escrever e lembrar de todos os pontos essenciais que tem que ter na sua peça para você passar tranquilo e voando no concurso de procuradoria. Boa noite para todos vocês. O Fábio Conte está sempre com a gente, Marcos Almeida também, Duda Freitas. É isso aí, começar dando um joinha, deixa aquele like maroto aí para a gente e vamos então começar a fazer a nossa peça de hoje. Podemos, Gustavo? Vamos lá. Que inclusive o professor Gustavo Alves já morou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já foi de lá, pegou um calorzinho gostoso lá, aquele calor leve de 47 graus ali Na sombra, né? na sombra. Lá, cara, não é que você joga um ovo no chão e ele frita, não. Você joga o ovo pro alto, quando ele cai na sua mão já cai cozido. Sabia? De tão quente que é lá, bicho. Nossa. Não, Ah, e quando eu será? cheguei lá em Campo Grande, eu cheguei no mês de novembro. Eu falei, cara, isso aqui que é o calor, o calorzinho que vocês falavam que passavam, calor nada, isso aqui é igual Brasília. Aí o pessoal, Gustavo, deixa chegar o verão, deixa chegar o verão. Meu amigo, chegou aquele verãozão, aquele sol fortíssimo, saí comprando um ar-condicionado para a casa inteira. Pesado mesmo ali. Vamos lá então, vou jogar na tela aqui. Vamos torcer para dar certo agora, mas vai dar certo. Vamos lá. Ah, aí sim, agora eu gostei. Então a nossa peça de hoje é uma peça do concurso da PGM Mato Grosso do Sul 2018, né? Então fala, em 1º de julho de 2018, ao atravessar a pé de forma descuidada, uma avenida em uma avenida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Fabrício Santos, conhecido empresário local, proprietário de 7 revendedoras de carros de luxo no estado, foi atropelado por um automóvel da Secretaria de Segurança do município. Opa, acendeu aqui a luz vermelha para o estado ser acionado, né? Dirigido por Raul Vieira. O acidente provocou leves escoriações no braço direito de Fabrício. O fato foi testemunhado por 4 adultos que prestaram depoimento declarando o descuido de Fabrício na travessia da avenida e a atenção demonstrada por Raul, que era o motorista, certo? Que seguia todas as regras de trânsito enquanto dirigia. No dia anterior, o veículo havia passado por uma revisão periódica em uma oficina da referida secretaria. E no porta-luvas havia um comprovante de que o automóvel estava em perfeito funcionamento, sem qualquer problema mecânico. A perícia concluiu que a culpa fora exclusiva da vítima. Olha que informação importante. A perícia concluiu que a culpa foi exclusiva da vítima, que não havia agido com o devido cuidado ao atravessar uma via com tráfego de veículos. Prosseguindo. Inconformado com o ocorrido, Fabrício contratou advogado que, em 19 de 4 de 2019,
protocolou uma ação em desfavor do município de Campo Grande, requerendo indenização por despesas médicas decorrentes do acidente, no valor de R$60 mil, danos materiais em R$20 mil, danos estéticos no valor de R$20 mil. Fabrício pleiteou ainda a gratuidade da justiça, alegando ser suficiente e não pode arcar com as custas processuais, senão colocaria sua subsistência e de sua família. A ação foi distribuída a XY, Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Campo Grande. E a citação do município ocorreu via postal. Em 8/6/2019, a citação foi recebida pela Secretaria de Segurança Municipal e imediatamente encaminhada ao Procurador-Geral do Município de Campo Grande. Considerando a situação hipotética apresentada, elabore, na qualidade de Procurador Municipal, a peça processual cabível para atendimento dos interesses do município de Campo Grande. Pessoal, essa aqui tá facinho, não tá? Essa aqui tá mais fácil que empurrar bêbado na ladeira. Essa aqui até de olho fechado eu acertaria. Não dá? Não tá fácil, Gustavo? Para quem assistiu às aulas com a gente aqui, já matou desde o começo. Inclusive, eu fiz até uma pesquisa e venho fazendo algumas pesquisas para a gente enriquecer mais esse nosso curso de oficina de peças. E eu tenho percebido que em torno de 70%, isso é um índice muito alto, né, para fins de concurso, 70% das provas, das peças processuais são a contestação. 70% é a contestação, né, a nossa peça contestatória, que é o nosso caso aqui. Isso fica mais do que claro para a gente, quando acionado, inclusive ele usa as expressões citação do município, enfim, e aí na qualidade de procurador para apresentar a peça adequada. E claro, a gente vai aproveitar aqui toda aquela nossa estrutura inicial de peça contestatória, que quem já vem nos acompanhando aí tem, claro, né, mas de qualquer forma a gente vai repassar isso aqui de uma forma mais rápida, claro, mas a gente vai repassar esses dados aqui para vocês, o que nós precisamos em uma peça contestatória. Inicialmente, a contestação, e aí fazendo aqueles embaçantes gerais aí, a contestação é apresentada, evidentemente, pelo réu, ao ser citado, né, e aqui não houve designação de audiência de conciliação, a nossa assertiva omitiu essa informação, o que nos leva a crer, então, que já fomos direto para a resposta do réu, ou seja, a contestação do réu será apresentada contando aqui da sua citação. Então, peça contestatória, citação. Só que nessa assertiva, já de início, a gente tem uma particularidade bem interessante, que eu gostaria até, Gustavo, que você reproduzisse na tela aí para mim o nosso caso concreto. Pode subir mais. Não, aí mesmo. Não, é lá embaixo. Aí. Se vocês observarem, ele diz que após a distribuição da ação, né, houve a citação do município pela via postal. Olha só, gente, volta comigo aqui, Gustavo. Nós não podemos citar os entes públicos, e aí eu incluo União, Estado, Distrito Federal, município, suas autarquias e fundações públicas, pessoas jurídicas de direito público pelo correio. Existe uma proibição expressa para isso, lá no artigo 247, no seu inciso 3, a gente vai até fazer referência a essa proibição aí, né, artigo 247, no seu inciso 3, uma proibição para que os entes públicos, as pessoas jurídicas de direito público, sejam citadas pela via postal, pelo correio. Tudo bem? Serão citados pessoalmente, por oficial de justiça, com remessa dos autos, enfim, devem ser aqui citados de outra forma, mas não pelo correio. Existe essa proibição expressa. Outra particularidade também, que pode ter passado desapercebido por vocês lá na citação, volta lá, Gustavo, foi um ponto interessante de onde essa determinação de citação, essa ordem de citação foi entregue. Se vocês observarem, logo após ocorreu pela via postal, ele disse lá, em 8 de junho de 2019,
A citação foi recebida pela Secretaria de Segurança Municipal, que era, evidentemente, a titular aqui do veículo que gerou o acidente à suposta vítima, né? Mesmo ele dizendo a Secretaria Municipal e imediatamente encaminhado aqui, né, à Procuradoria-Geral do município. Vamos lá, volta comigo aqui. Outra questão interessante para vocês que almejam o cargo de advogado público. Uma coisa muito boa, Gustavo, que foi feito para a gente aqui com o Código de Processo Civil, isso foi uma luta nossa, inclusive no Congresso, de todos os advogados públicos, foi que as citações da União, Estado, DF, municípios, suas autarquias e fundações públicas fosse feita no órgão de representação jurídica. Isso está previsto no artigo 242, no seu parágrafo 3º. Artigo 242, parágrafo 3º, exige que a citação seja entregue aqui, né, ao órgão de advocacia pública. Ele deixa isso expressamente estabelecido, que é o órgão da advocacia pública quem vai receber essa ordem de citação diretamente. Bem, então isso são 2 pontos que a gente já precisa ficar atento aqui nessa assertiva. Tranquilo? Então vamos lá, né, Gustavo? Vamos logo para a peça. A gente só tratar da questão aqui de mérito, né? E a questão de mérito envolve o quê? Responsabilidade civil do Estado. Assim como a contestação, digamos aí que é a peça queridinha da segunda fase, contestação e apelação, o tema responsabilidade civil do Estado é o tema também queridinho dos examinadores. Por quê? Quando você aborda um tema como esse, você dá margem para discutir muito assunto. É um assunto que envolve ali, realmente dá para você aprofundar bastante. É uma peça do dia a dia do procurador. Quem atua realmente ali na ponta, na defesa do Estado, certamente já pegou uma peça de indenização e teve que rebater os argumentos. Eu sempre falo, como é que você rebate argumentos em ação de responsabilidade? Quais são os requisitos para o Estado responder de forma objetiva? Tem que provar conduta, dano e nexo causal. Tem que provar que foi uma conduta do Estado que teve um dano moral ou material e o nexo causal entre a conduta e esse dano. Se ausentes qualquer desses elementos, está afastada a responsabilidade. E o Estado ainda tem os seus fatores de exclusão, uma vez que a nossa Constituição adota a teoria da responsabilidade objetiva, mas é pela teoria do risco administrativo, que admite fator de exclusão. E quais são os fatores de exclusão? Caso fortuito, força maior e o quê? Culpa exclusiva da vítima. O que aconteceu aqui no caso? E a questão, assim, entregou de bandeja, dizendo, olha, a culpa foi exclusiva da vítima, provado por testemunha. Então, já te entregou de bandeja um fator de exclusão. Então, nesse caso aqui, fica fácil a defesa. Por quê? Porque tem fator de exclusão, que é a culpa exclusiva provada nos autos. Deixou isso bem claro para que não restasse dúvida. Então, a gente vai fazer agora a estrutura da peça e a gente depois já traz a peça para vocês. Vamos lá? Então, olha só. Nessa peça aqui é uma contestação. E sendo uma contestação, nós temos aí o endereçamento. É difícil errar endereçamento, né, Gustavo? Em uma contestação, né? Até mesmo porque ele já falou aí, né, na própria assertiva, para onde que foi distribuída. Lembrem-se sempre, claro que isso vocês não podem se dar ao luxo de cometer esse erro. Na verdade, nós temos aqui a necessária, ou melhor, o necessário direcionamento da nossa contestação ao juízo da causa principal, né? A contestação é protocolada nos próprios autos, evidentemente que direcionada ao juiz da causa principal, que já foi dito lá, né? Ao juízo de direito da XY Vara dos Feitos da Fazenda Pública da comarca de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ou como a gente já deixou aqui apontado em outras oportunidades, falando diretamente com a pessoa do juiz, né? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, aquilo que nós já conversamos aqui sobre o direcionamento correto das nossas petições, sejam elas recursos, sejam elas petição inicial ou contestação. Então aí a gente colocou um direcionamento tradicional exigido pela própria previsão legal aqui, né, quando se faz referência
ao direcionamento da nossa contestação, vocês vão encontrar isso lá no artigo 336, né? Incumbe ao réu alegar na contestação da forma específica, expondo as razões e pedido do autor, especificando aqui, né, as provas que ele pretende produzir. Então, ele vai direcionar a sua petição de contestação, evidentemente, ao próprio juízo da causa. Tranquilo? É isso aí. E, claro, aquele ponto necessário que é a qualificação também exigida aqui, né, uma exigência legal de se qualificar aqueles que, tanto o que propõe, quanto aquele que evidentemente já está qualificado, a gente tornaria isso desnecessário, mas de uma forma geral, a gente faz uma qualificação simples aqui, né, nós, Gustavos, aqui, a gente sempre vem falando para vocês que isso aqui, embora seja necessário, não é o ponto principal da sua peça. Evidentemente que, como toda peça processual, há a necessária qualificação do réu que o fará na sua peça contestatória, ou fazendo o mesmo autor na sua peça de petição inicial. Então, faz ali aquela qualificação básica que a gente já colocou, município tal, CNPJ tal, pessoa jurídica de direito público, com endereço tal, com local tal, pelo seu procurador infraassinado, vem propor, ou vem protocolar sua presente contestação em razão da ação proposta por fulano de tal em seu E só um desfavor. detalhe aqui, Isso é o Gustavo. básico. Aqui a gente pegou, na verdade, o espelho de correção do concurso público. Tá? A gente não acrescentou nada aqui para vocês verem como que foi o espelho de correção, mas o que a gente recomenda vocês fazerem, inclusive, na qualificação, demonstra conhecimento. Então você pode colocar, inclusive, aqui o município de Campo Grande, pessoa de direito público, CNPJ tal, representada pelo seu procurador, aí pode colocar com fundamento no artigo 75, inciso 3 do CPC, que é a fundamentação para a representação do município. Vem a presença deste juiz apresentar contestação com fundamento no artigo 337 do CPC. Então, isso aqui tudo... 335 do CPC. 335 e seguintes. 335 e seguintes do CPC. Porque já é o conhecimento aí do básico. Vai estar demonstrando o conhecimento para o examinador. Né? Quando ele for ler a sua peça, ele vai ler com outros olhos. Vai dizer, essa pessoa que sabe, ela sabe fundamentar. Né? Então, isso aqui não é você florear, isso aqui é você fundamentar para não gerar nenhuma dúvida de que você realmente está apontando a fundamentação correta. Vamos lá? Exato. Bom, e aí, como sempre, a gente vem falando aqui, né, Gustavo, que inevitavelmente, se a sua peça é uma contestação, provavelmente nós teremos a necessidade de se alegar aqui, né, algumas das preliminares lá do artigo 337, né? Nós temos aqui, pela própria narrativa dada na nossa assertiva, a necessidade de se impugnar a nulidade da citação, porque ela foi feita pelo correio e foi entregue de forma equivocada à secretaria. Nós temos aqui um caso de nulidade de citação, que é o artigo 337, inciso 1. E nós temos também a impugnação da gratuidade de justiça. Fiquem atentos a isso, porque todas as vezes que as assertivas, em concurso de advocacia pública, as assertivas colocarem que foi requerido o benefício da assistência judiciária gratuita, alegando ali uma hipossuficiência, provavelmente, ou muito provavelmente, você vai ter elementos na própria assertiva para se questionar. Se vocês observarem lá, volta lá, Gustavo, só para a gente colocar lá na assertiva, pode voltar lá no início da nossa assertiva. Ó, se vocês observarem, quando ele foi falar do autor da ação, né, falou que Fabrício, olha lá em cima, conhecido empresário local, proprietário de 7 revendedoras de carros de luxo no estado. Isso aqui não teria nem como ele ousar, né, pedir gratuidade de justiça, né? Por mais que uma situação excepcionalíssima ele conseguisse comprovar realmente um risco à sua subsistência ou da sua família. Isso aqui é uma situação que foge à regularidade, quando se diz, inclusive, 7 revendedoras de carros de luxo.
evidentemente que já deixa elementos aqui suficientes para que a gente impugne a gratuidade de justiça já solicitada. Essa previsão para impugnação a gente tem tanto no artigo 337, no seu inciso 13, quanto lá no artigo 293 do nosso Código de Processo Civil, em que o réu vai, artigo 337, inciso 13, e os fundamentos do artigo 98, né, com base nos fundamentos do artigo 98 do nosso Código de Processo Civil, que é toda a fundamentação necessária que você vai precisar para impugnar essa preliminar específica. E aí, né, como teríamos aqui, a princípio, essas questões iniciais, volta lá, Gustavo, para a nossa agora questão, as nossas questões de mérito. Nós adentramos, então, na parte do mérito aqui, em que nós, então, passamos a alegar os elementos específicos do mérito, que aí você já deixou claro para a gente aí, né, o que a gente deveria apontar como defesa de mérito. A culpa exclusiva da vítima, né, que é o principal fator, que é um fator de exclusão da responsabilidade, a ausência de elementos da responsabilidade, você vai dizer que não houve conduta do Estado, mas, eventualmente, se entender que houve conduta, vai dizer que não houve um dano passivo de reparação, ou então vai tentar dizer que não houve um nexo causal, e afastando a responsabilidade. E vai, aqui na peça também, vai trazer que afastou danos estéticos e vai dizer que não houve um dano de reparação, neste caso, né? E vai pedir isso de forma subsidiária, né? Na hipótese de Vossa Excelência entender que houve conduta e houve os elementos, se você entender que não houve dano estético passível de reparação. Ali houve um mero de sabor, algo que não pode ser resolvido de forma com expressão monetária. Não é passível de indenização. Também a parte mérito aqui lembrando que nesses casos de pedido de indenização contra o Estado é comum nós fazermos isso, né? A nossa primeira linha de atuação é alegar a total inexistência de dano, os fundamentos que a gente apresentou aqui, né? E subsidiariamente, na eventual hipótese disso não ser acolhido em razão nosso princípio de eventualidade, que rege a peça de defesa, você vai passar para outras defesas também relacionadas ao mérito, mas subsidiárias ao não acolhimento da sua alegação de ausência de dano, porque você não vai ter oportunidade para fazer isso depois, em razão do princípio de eventualidade, né? Cabeça lá do nosso artigo 342. Então, na verdade, você vai, além de alegar a sua defesa de mérito, a inexistência do dano, evidentemente que subsidiariamente, se isso não for acolhido, você passa para a redução específica do dano, né? Com os fundamentos também de desproporcionalidade. Percebam, esse é o padrão que nós vamos utilizar aqui para você conseguir responder qualquer prova de concurso cuja peça seja contestação. Isso vai ficar muito próximo do que provavelmente você vai ser cobrado aqui em eventual questão de concurso. E Gustavo, quanto que valia essa prova aqui? Valia quanto? Valia R$30 mil por mês na conta, mais honorários, mais trabalhar 4 horas por dia, mais advocacia privada. Uma prova que valia R$30 mil. Essa aqui foi... Quem passou para a segunda etapa, chegou aqui na hora, não acreditou. Falou, será que é só isso? Será foi que é verdade? Muito fácil mesmo. Foi muito tranquila, né? Muito tranquila. E quem chegou na segunda etapa realmente tirou de letra. E aí vem os pedidos, né, Gustavo? Que na verdade vão reproduzir o que a gente já falou. Preliminarmente que seja reconhecida a nulidade da citação, né, com a renovação do prazo para a contestação, que não seja concedido à parte autora a justiça gratuita, e quanto ao mérito, a gente comentou, né, que você vai pedir que a inexistência de responsabilidade civil de Estado, de forma subsidiária, neste caso aqui você vai pedir para retirar os danos, né, danos estéticos, porque há uma desproporcionalidade em relação ao pedido, né, e nem houve na verdade um mero de sabor, não houve um dano, e ainda que seja o autor condenado ao pagamento de custas processuais e honorário advocatício. E o fechamento é local, data e procurador. Vamos para a peça agora então? Bora. Vou jogar e aí... Vamos desenvolver essa peça aí, olha lá, logo no endereçamento, então, a gente já falou lá nos nossos pontos específicos, a forma correta de se endereçar ao juízo, como nós vimos falando aqui, mas se você quiser colocar também excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito,
aquilo que a gente já vem conversando aqui, né, justamente com base nessa ideia nessa ideia específica que a gente vem colocando aqui, de se falar ou com o juiz ou com, evidentemente, o órgão, né? Mas aí, se vocês observarem, só para fazer um apontamento para vocês, e eu já deixei isso claro aqui, esse aí foi o espelho da banca, viu? Isso aí foi da banca CESP, Sebrasp. Então você vê que eles já estão antenados à previsão expressa legal e aos questionamentos doutrinários a respeito do correto direcionamento. Então não falou, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, mas como eu disse para vocês, já houve provas em que pelo contrário se falou, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Então eu creio que os dois venham aqui de forma correta, tudo bem? Qualquer coisa, se você perder esse ponto, recorre, que provavelmente você vai ser aqui contemplado com esse pontinho que ficou faltando aí pelo equivocado direcionamento. Processo número tal, que é aquilo que a gente sempre vem colocando, se não houver a informação na sua assertiva, você vai deixar em branco, mas faça só uma referência, porque esse processo, a contestação, ela vai evidentemente direcionada aos próprios autos do processo, por isso que você precisa desse número, qualificação do município, a peça que ele vem apresentar, que é a peça de contestação, e em razão, né, ou em desfavor da ação movida pelo fulano de tal, que já estava ali devidamente qualificado nos autos. Vamos para as preliminares. A primeira preliminar que eu já apontei para vocês é a preliminar de nulidade da citação, em razão de ter havido, evidentemente aqui, né, a citação via postal. Então, isso aqui já geraria imediatamente a nulidade específica da nossa citação. É interessante que vocês colocassem aqui, né, evidentemente, isso aqui, como eu disse para vocês, é o espelho, né, de correção, é assim que ele veio como fundamentado, e olha aí, ele exigiu o dispositivo legal, a indicação, né, que aí, se você quiser puxar aí, Gustavo, Sim. para cima seria o artigo 247 no seu inciso 3, pode ser logo em cima de via postal aí mesmo, artigo 247 no seu inciso 3, que é a proibição de citação via postal. É interessante também se fazer essa referência, houve citação equivocada, nulidade da citação pelo erro, né, da citação. Mas se vocês observarem, eles bateram muito na questão da entrega equivocada, né? Da entrega equivocada. Contudo, nos termos do artigo 242, as pessoas jurídicas devem ser citadas de forma pessoal por meio de seu procurador, que é aquilo que eu falei para vocês da previsão lá do parágrafo 3º. Na verdade, ele fala que serão citados no órgão nos órgãos de advocacia pública que representa a União, Estado, DF, município, autarquia, suas autarquias e fundações públicas, mas está como uma base aí do que você tivesse colocado já entraria aí, né? Então se pede aqui logo na fundamentação a nulidade da citação como preliminar, e aí ele fez referência, que a gente já colocou, artigo 337 no seu inciso 1. E além disso, ele coloca, né, a citação deve ser considerada nula pelo fato do município ter sido citado em sua secretaria e não no órgão de advocacia pública, como prevê. Na verdade, o que eu observei aqui, Gustavo, com esse espelho de correção, foi que ele acrescentou aqui formas de se fazer essa impugnação. Ele não botou uma forma só, ele colocou todas. Então, caso, eu até fico brincando, né, porque quem normalmente faz o cotejo desse espelho de correção com o que você escreve, não é nunca o examinador, né, é uma equipe de apoio que só faz um cara crachá ali e confere, né. Então, por isso que ele colocou, percebi, que volta lá, se vocês olharem, está repetitivo, né? A matéria de alegação, bastaria que ele colocasse aqui, primeiro, como a gente colocou, o município foi citado equivocadamente pela via postal, já ganharia aqui a pontuação, e houve erro ainda, porque a citação foi entregue na secretaria e não no órgão de advocacia pública, conforme a exigência do artigo Inclusive, 243. Gustavo, quando você pega o próprio espelho de correção, tem o modelo da peça e lá embaixo tem como se fosse assim um beabá para quem vai corrigir. Aí fala assim, se no cabeçalho colocou isso, isso e isso, vai dar tantos pontos. Se colocou tais e tais pontos, vai dar mais pontos. Então, assim, é realmente para alguém que não é muito da área, pegar e fazer o cara crachar. Ele vai ler o cabeçalho, vai ler a
a diretriz que ele tem. Olha, ele colocou todos os pontos, eu vou dar nota máxima. Aqui na preliminar, colocou preliminar, já ganha ponto. Colocou toda a fundamentação, ganha ponto. Então, a gente tem que fazer uma prova para o examinador e para o seu auxiliar fazer a correção Isso, com claro, claro. tranquilidade. Até mesmo porque é aí que a gente consegue ganhar alguns pontinhos quando a gente recorre, né? Porque o recurso, sim, já vai ser avaliado pelo examinador ou pela equipe técnica do examinador, que com maior razão ou maior facilidade vai identificar ali. Mas é claro, se a gente conseguir desenhar da forma melhor possível, como a gente sempre vem ensinando aqui, aquele famoso code a bunda não nocete, né? Que a bunda não prejudica. Code a Então, bunda, é não interessante a nocete. gente colocar, Como é que é o aí? que é Code a interessante a bunda? gente code a bunda non nocete, o que a bunda não prejudica. Ah, vou até anotar isso aqui, cara, ó. Code a bunda, não Isso é um nocete. brocado de latim aí, né? O que a bunda não prejudica, principalmente para a prova de concurso, isso é muito válido quando você vai fazer uma peça. Então, volta lá que eu vou colocando aqui a base, se vocês olharem, a estrutura da matéria de defesa, por mais que você não tivesse feito ali os 2 parágrafos, naquela, pode subir o anterior, Gustavo, na matéria de alegação, na fundamentação da nulidade da citação, você teria aqui alcançado a sua pontuação. Eu só não concordo, e aí me perdoa, Gustavo, eu ser discordante da banca examinadora, né? E essa parte final que ele coloca aí, solicita a extinção do processo, com base no artigo 485, inciso 4, que é a falta de pressuposto processual, isso, evidentemente, com a devida vênia ao senhor examinador, nem que eu quisesse, isso seria possível. Isso aí, inclusive, abundou demais. Até mesmo porque nulidade da citação, inciso 1 do artigo 337, é uma preliminar que nós chamamos de preliminar dilatória. Qual é a característica de uma preliminar dilatória? Ela é resolvida e o processo sempre segue. É diferente de uma preliminar peremptória que gera a extinção do processo, como ele quis aqui. E citação, nulidade de citação, não é preliminar peremptória. Me perdoa o examinador, ele se equivocou aqui claramente. Se tivesse exigido, se você tivesse perdido ponto porque não falou, a gente entraria com recurso aqui e fatalmente você conseguiria aqui a sua pontuação. Até mesmo porque o que você deve pedir aqui, se for o caso, é a nulidade da citação e reabertura de prazo para apresentação da sua resposta. Porque seria a única lógica de se alegar uma inexistência ou nulidade de citação em uma peça contestatória, porque você está fora do prazo. E não há aqui elementos na assertiva que nos permita identificar isso. Por isso que de antemão já coloco que essa parte final, para mim, ela está totalmente equivocada. A gente tem que simplesmente pedir a reabertura do prazo e, evidentemente, para que sua peça, eventualmente, seja aceita como tempestiva. Essa é a única e exclusiva finalidade de se alegar inexistência ou nulidade da citação em uma peça contestatória. Tudo bem? Na pior das hipóteses, e aí como é que eu falo, Gustavo, que a gente tem que tomar muito cuidado com peças que são feitas, o examinador precisa tomar um cuidado, mas é porque, na verdade, a assertiva ela não deixou isso claro para a gente, né? Mas sabe o que se fosse eu faria em um caso concreto, com essa situação específica, eu atravessaria uma petição simples alegando nulidade da citação com base no artigo 239 do CPC. Se vocês forem lá agora no artigo 239 do CPC, vocês vão observar que o dispositivo diz que, comparecendo o réu somente para alegar a nulidade da citação, e ele somente aparece para alegar a nulidade da citação, em sendo esta acolhida, a eventual peça que ele apresenta no prazo contado desse comparecimento será tida por tempestiva. Então, ele não iria contestar, ele faria um requerimento de nulidade da citação. Então, me assustei muito aqui, né? Perguntinha de aluno aqui. Também, se eu fosse o examinador e alguém colocasse essa peça, eu daria nota máxima para ele. Eu não tiraria dele a nota máxima. Manda. Essa questão dele alegar em petição simples só a nulidade da citação,
Isso não tem nenhum prejuízo o juiz não acolher, de depois ele poder contestar normalmente, Não. imagino. Se o juiz não acolher, se o juiz não acolher, ele não tem prazo para fazer depois. Não pode Ele vai contestar poder depois? alegar, não pode contestar depois. Tanto é que o próprio artigo 239 deixa isso bastante claro. Em sendo acolhida a sua alegação de nulidade, ele terá prazo para responder da data em que ele compareceu. Então, de qualquer forma, ele compareceria, atravessaria a petição, esperaria o prazo e depois contestaria dentro desse prazo. Exatamente por isso, na eventualidade, como nós estamos aqui diante de uma segurança, claro que eu provavelmente não daria nota máxima para ele, mas eu não poderia deixar de dar uma pontuação a ele por alguns pontos que ele ganharia se ele tivesse parado aí nessa questão da nulidade da citação. Mas eu me preocupei muito com isso aí. Mas, de qualquer forma, a gente botou aqui, como eu disse, vamos abundar. Vamos colocar o máximo que nós vamos contestar e vamos alegar nulidade, pedir reabertura de prazo, até mesmo porque ela não diz quando que a gente contestou, certo? Então, volta lá, Gustavo, para a gente fazer a Tá próxima na tela. impugnação. E aí essa, então, seria a fundamentação da nulidade da citação, a outra é a gratuidade de justiça. O que é interessante, a gente já deixou aqui claro para vocês em outras oportunidades, o que é a base da impugnação da gratuidade de justiça. Quais são os requisitos? Artigo 98, benefício da gratuidade de justiça para pessoa jurídica ou natural, brasileira ou estrangeira, que ele fez a reprodução do artigo, né, que comprovar insuficiência de recursos, esse é o requisito, insuficiência de recursos para pagar as custas processuais sem colocar em risco sua subsistência ou de sua família. Isso aí tem que estar no padrão de resposta seu, todas as vezes que você for impugnar. Esse é o requisito, ou seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, sem colocar em risco sua subsistência ou da sua família, é o requisito para a gratuidade de justiça. E o autor não preenche esses requisitos. Conforme se observa, ele é dono de 7 revendedoras de carro de luxo, foge à regra de hipossuficiência, não é considerado hipossuficiente, logo não faz jus à gratuidade de justiça. Na pior das hipóteses, e o Gustavo e eu já deixamos isso aqui em outras oportunidades, vamos abundar, né? Vai que o examinador fosse outro, não tivesse colocado exatamente como está aí no nosso espelho de correção. Seria interessante a gente colocar aqui aquela possibilidade do parcelamento, a possibilidade da redução percentual ou somente de alguns atos do processo. Isso está tudo no artigo 98. Vocês acham isso aí nos nossos materiais anteriores, inclusive a nossa primeira aula, né, Gustavo, de peças foi sobre isso. E eu deixei isso claro para vocês lá, sobre essas possibilidades de se fazer outras alegações dentro da gratuidade de justiça impugnada, que é ou o seu afastamento, ou a sua redução percentual, ou a gratuidade só de alguns atos do processo, ou ainda o parcelamento das custas, conforme determinado pelo juiz. Tranquilo? Então, isso aí seriam argumentos acrescidos aí, fora do espelho de correção, que eu, particularmente, colocaria e inclusive, oriento que também o façam, que é aquele padrão que a gente já deixou claro aí, né? Agora é você, né, Gustavo? Agora você entra aí. Vamos lá, então. Só volta na partezinha da impugnação de gratuidade, ele deixou aqui, além daquilo que nós já colocamos, da fundamentação dele ser dono de revendedora e tal, então, pugna-se pelo seu indeferimento, em razão do não preenchimento, solicitando, aí ele botou isso aqui, solicitando em caso de que o autor comprove sua renda com o protocolo do seu imposto de renda, certidão de ônus nos cartórios, de registro de imóveis no município e com demais documentos que o juiz entender. Na verdade, a base disso aqui é só solicitar que o autor comprove a sua qualidade de hipossuficiente. Eu resumiria essa parte final, esse parágrafo final, com o autor comprove sua característica, sua qualidade de hipossuficiente. Ou afaste aqui, né, a sua
possibilidade, comprove a sua impossibilidade de arcar com as despesas. Você pode pedir isso também, isso é um padrão dentro das impugnações de gratuidade, inclusive muitos juízes têm feito isso de ofício, né? Agora você, Gustavo, entra no mérito aí. Vamos lá, então, agora a parte do mérito, que é a parte aqui do direito administrativo. Então, primeiro caso, inexistência de responsabilidade civil do Estado, né? Então, cabe salientar que a responsabilidade civil do município pauta-se pela teoria do risco administrativo. Importante frisar que, segundo o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, o ente público responde de forma objetiva pelos danos, pelos atos dos seus agentes que causarem danos a terceiros. Porém, no caso em análise, o que ocorreu foi uma consequência da culpa exclusiva da vítima, como a gente pontuou, conforme pode ser comprovado pelo laudo pericial, teve laudo no processo, pelos registros dos depoimentos das testemunhas no local do acidente e pelos comprovantes de revisão periódica do automóvel. Cabe lembrar que no porta-luvas tinha, inclusive, uma nota fiscal de revisão recente que foi feita no automóvel, né? Então, todos os dados estavam aqui prontinhos para você pegar e colocar na sua peça. Os quais asseguraram as boas condições mecânicas desse veículo à época do atropelamento. Tudo isso exclui por completo a responsabilização do ente público. Logo, o que se percebe é a ausência de um dos elementos constitutivos da responsabilidade civil, qual seja o nexo causal. Assim, ante a culpa exclusiva da vítima, requer-se desde logo que seja a presente demanda julgada totalmente improcedente com relação tanto aos danos materiais quanto aos danos morais. Se fosse, pessoal, eu também aqui fazendo essa peça, eu ia demonstrar um pouco mais de conhecimento. Eu ia colocar que o Estado adota a responsabilidade objetiva pela teoria do risco administrativo, que admite os seguintes fatores de exclusão. Eu ia discorrer quais são os 3 fatores. Eu ia diferenciar, ia colocar, não foi adotada na Constituição, para este caso aqui, a teoria da responsabilidade pelo risco integral. E conceituaria, no risco integral, o Estado é como se fosse um garantidor universal, não há fator de exclusão, o que não é o caso dos autos. Então você consegue rebater os argumentos e consegue ainda demonstrar que você conhece a matéria para o examinador. Então, tem que sempre procurar fazer isso. E até importante que se faça isso, né, Gustavo? Imagina se fôssemos nós dois os examinadores, né? Sim. A gente exigiu o que a gente acabou de falar aqui agora, a gente exigiria. Por isso que eu sempre digo, não se preocupem em abundar, não se preocupem em acrescentar essas informações, claro, desde que relacionadas àquela fundamentação necessária ali, como a gente colocou, nada fora aqui, né, do que se exigiria. O Gustavo está explicando aí os requisitos específicos, não só explicando, mas dizendo de onde eles vêm. Então, provavelmente, se ele fosse o examinador, ele exigiria que o candidato pelo menos fizesse referência a qual seria a teoria que nós adotamos aqui no Brasil, até mesmo porque é dela que advém os requisitos que você diz que são faltantes. Então é interessante, sim, sempre acrescentar mais aqui sobre o tema específico que se discute. E aí, para finalizar, rebater dano estético, né? E aí fala, na absurda hipótese desse juízo não considerar a inexistência da responsabilidade do ente público, e em atendimento ao princípio da eventualidade, de alegar tudo no momento oportuno, passa-se à impugnação específica dos pedidos realizados pelo autor. No tocante ao pedido relacionado a danos estéticos, fica claro na narrativa fática do demandante que o que ele sofreu foram apenas leves escoriações no braço direito, sendo incabível o pleito referente a danos estéticos. Embora seja lícita a acumulação das indenizações de dano estético e moral, segundo a súmula 387 do STJ, no caso exposto, o pedido é inteiramente incabível, por não haver evidência nenhuma que remeta a prejuízo estético da parte autora. Tal pedido banaliza totalmente o sofrimento real de vítimas que buscam o poder judiciário para, de alguma forma, tentar punir o agressor do direito pelo ilícito cometido. Assim, percebe-se a impossibilidade da aplicação das regras concernentes à aplicabilidade do instituto em questão, qual seja danos estéticos. E aí, para fechar, a gente já passou com vocês lá na parte da estrutura da peça, vai pedir o que você já colocou. Em preliminar, que seja reconhecida a nulidade da citação, com a renovação do prazo para a contestação,
que não sejam concedidos à parte autora a justiça gratuita, pela fundamentação que a gente colocou, e quanto ao mérito, julgar improcedente a ação pela culpa exclusiva da vítima. E de forma subsidiária, se entender que houve sim um dano, no caso, se entender que existiram os elementos, que seja indeferido o dano material estético em razão do que aconteceu, porque foram leves escoriações. E, por fim, que seja o autor condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. E aí protesta e requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, pede deferimento, local, data e procurador do município. Alguma consideração aí, Gustavo? Não, tranquilo, essa peça aí foi mamão com açúcar, né? Foi. Mole, mole igual arroz de vó. Então é isso. Exatamente. A gente fica aqui e semana que vem a gente volta com mais uma peça para vocês. Muito obrigado aí, Delano, Perla, Splash, que está sempre com a gente, Splash Berlusquete, Fábio Conte, Fausto Augusto, Dimas, lá de Porto Feliz. Pessoal, muito obrigado e até terça que vem. Gustavo, brigadão, viu? Obrigado a todos, obrigado a você pelo convite mais uma vez e semana que vem estamos aí de volta.